Olá, alunos e alunas! Tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Jaque e hoje estou aqui com mais uma dica de língua portuguesa importante para a escrita da nossa redação e também para a resolução de questões objetivas. Acompanhe comigo no slide, por favor. E reflita qual frase está adequada para a norma padrão da língua portuguesa. Precisa-se de novas regulamentações, construção na qual o verbo está no singular, ou precisam-se de novas regulamentações, construção na qual o verbo está na terceira pessoa do plural. Qual é a frase adequada? Antes de responder a essa pergunta, nós vamos conhecer aqui uma regra extremamente importante da qual nós devemos nos lembrar na hora de fazer aqui a construção adequadamente. Vejamos. Regra: nas construções em que nós temos verbo transitivo indireto mais o pronome ser, verbo intransitivo mais o pronome ser e verbo de ligação mais o pronome ser, o pronome ser atua como índice de indeterminação do sujeito da oração. Então, nesse caso, se nós temos um sujeito indeterminado, o verbo permanece na terceira pessoa do singular. Não há situação na qual o verbo estará no plural, porque o sujeito é indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, o verbo deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Então, nós vamos analisar. Eu tenho aqui a primeira frase, o primeiro exemplo. Precisa-se de soluções urgentes para o caso. Eu vou analisar o verbo. Precisa é um verbo transitivo, direto ou indireto? Precisa. Quem precisa, precisa de algo. Se quem precisa de algo, eu vou classificar esse verbo como um verbo transitivo, já que ele necessita de complemento de sentido, e vou classificá-lo como verbo transitivo indireto. Por quê? Porque quem precisa de algo. Eu tenho a preposição de ligando o verbo ao complemento de sentido. Assim, devido à presença da preposição de, a ligação não é direta, a ligação é indireta. Então, esse verbo é transitivo indireto. Temos também o pronome ser. Ora, nas construções em que nós temos verbo transitivo indireto mais o pronome ser, nós temos, então, uma construção característica do sujeito indeterminado. Verbo transitivo indireto mais pronome ser caracteriza sujeito indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, eu não posso fazer uma concordância de plural. Esse sujeito aí, indica que o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular, Esse sujeito indeterminado, então, indica a concordância na terceira pessoa do singular, ok? Bem, na segunda frase, eu tenho vive-se mal nas regiões periféricas. Vamos analisar o verbo que está junto ao ser? Quem vive, vive. O verbo viver é um verbo classificado como sendo intransitivo. Por quê? Porque ele não necessita de complemento de sentido. Eu não preciso explicar, o verbo viver. Quem vive, vive. Ele é um verbo intransitivo. Verbo intransitivo mais pronome ser caracteriza uma construção na qual o sujeito é indeterminado. Nas construções, então, verbo intransitivo mais pronome ser, que caracterizam o sujeito indeterminado, o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Então, vive-se mal. Por mais que seja mais de uma pessoa, eu usarei o vive na terceira pessoa do singular, ok? Por fim, eu tenho era-se feliz naquele tempo. Vejamos, eu tenho era. O era aqui, é o verbo ser conjugado
ali na terceira pessoa do singular. O era é um verbo de ligação. Quando eu tenho construções nas quais, né, o verbo de ligação se liga ao pronome ser, eu tenho uma construção característica aí, então, de sujeito indeterminado. Então, se o sujeito é indeterminado, o verbo deve permanecer na terceira pessoa do singular. Ok, pessoal? Então, é isso. Nós vamos sempre observar a construção. Se eu tenho verbo transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, mais o pronome ser, o ser atuará como índice de indeterminação de sujeito e o verbo deverá ficar na terceira pessoa do singular, já que o sujeito é indeterminado, não há ali condições para fazer uma concordância de plural em nenhuma situação, ok? Assim, voltemos à nossa frase inicial. Precisa-se de novas regulamentações ou precisam-se de novas regulamentações? Bem, o verbo precisa é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa de algo, certo? Eu tenho o verbo transitivo indireto mais o ser, que é um índice de indeterminação do sujeito. Se eu tenho aqui uma oração com sujeito indeterminado, o verbo ficará na terceira pessoa do singular. Então, a construção correta é a primeira, a segunda está inadequada. Não há aqui condições para que haja essa concordância. Ok, pessoal? Para finalizarmos, atenção! Nós conversamos aqui sobre verbos transitivos indiretos, intransitivos e de ligação. Em caso de verbo transitivo direto mais o ser ou verbo transitivo direto e indireto mais o ser, a voz passiva. Nesse caso, o verbo deve concordar em número e pessoa com o sujeito paciente. Então, numa construção como criam-se novas regulamentações, eu analiso o verbo. Quem cria, cria algo. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais o ser, esse ser aqui não é índice de indeterminação de sujeito. Esse ser aqui é um pronome que funciona como partícula apassivadora. É a partícula apassivadora. Sendo assim, né, nessa construção, o novas regulamentações atua como sujeito. Novas regulamentações são criadas. Se novas regulamentações atuam como sujeito nessa oração, regulamentações é o núcleo desse sujeito, né, a parte fundamental, está no plural. Assim, a concordância verbal deve ser feita no plural também. Criam-se novas regulamentações ou novas regulamentações são criadas. Ok, pessoal? Então, a construção de baixo está inadequada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido as orientações aqui passadas e consigam aplicá-las na hora da sua prova. Fico por aqui, bons estudos, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!